Alien, Romulus, a jornada pelo inconsciente coletivo, apresenta-se como uma narrativa simbólica densa, cujo centro gravitacional repousa no confronto com conteúdos reprimidos do inconsciente coletivo. Sob a perspectiva da psicologia analítica, sua estrutura narrativa pode ser compreendida como um processo de individuação forçado, iniciado pela emergência da sombra em sua forma mais primitiva e ameaçadora. A travessia espacial é, aqui, uma metáfora da descida psíquica aos domínios ocultos da psique coletiva. A narrativa visualmente divide-se em duas grandes fases simbólicas, a primeira ligada à latência do inconsciente e a segunda à sua irrupção violenta na consciência. A estação de mineração abandonada corresponde ao inconsciente em estado adormecido, um depósito esquecido de memórias arquetípicas e complexos reprimidos. O ambiente evoca ruínas psíquicas, indicando que ali repousa o potencial criativo e destrutivo ainda não elaborado pela consciência. A segunda metade do filme introduz a estação Weyland-Yutani em plena atividade, simbolizando a tentativa de controle racional e tecnológico sobre forças inconscientes. A persona corporativa encarna o domínio da consciência coletiva organizada, baseada no logos hiperracionalizado. Contudo, essa máscara civilizatória rapidamente se desintegra diante do retorno avassalador da sombra, que invade o espaço consciente de forma incontrolável. A trilha sonora funciona como extensão do conteúdo inconsciente que permeia os eventos. O uso proeminente do silêncio abrupto, alternado com respirações amplificadas, remete ao medo arquetípico da morte e à da dissolução do ego. Tais recursos auditivos revelam a presença invisível, porém constante, do self sombrio, cuja manifestação mais intensa se dá através da criatura alienígena. Efeitos sonoros como ecos metálicos e distorções auditivas remetem à degradação da persona tecnológica. Os sons funcionam como símbolos do colapso da ordem racional diante do luminoso. A manifestação do sagrado, terrível, ocorre em ambientes antes considerados funcionais e controlados, demonstrando a fragilidade das estruturas egóicas, diante do retorno do inconsciente coletivo. A paleta cromática do filme também participa ativamente da expressão simbólica. Tons azulados e metálicos representam a persona institucional fria e inumana, incapaz de acolher os aspectos emocionais e instintivos do ser. O ambiente estéril evidencia o predomínio de um logos desprovido de equilíbrio com o eros, resultando em uma alienação psíquica que prepara o terreno para o colapso. Em contraste, os verdes ácidos e amarelos enfumaçados da estação abandonada remetem ao potencial alquímico contido na putrefação simbólica. São cores que evocam a transformação radical, mas também o perigo da contaminação e da possessão psíquica. Já os vermelhos intensos, sempre ligados ao perigo imediato, convocam a energia libidinal em sua forma bruta, sobrevivência, pulsão e impulso de integração ou aniquilação. Por fim, a escuridão quase total dos dutos e corredores remete ao ventre arquetípico do inconsciente. Nestes espaços, onde o sentido visual é negado, a consciência perde seu domínio, abrindo-se à irrupção do self sombrio. O alien, como símbolo do aspecto destrutivo do si mesmo não integrado, domina este território, impondo ao ego a travessia de uma prova iniciática, onde a única saída possível é a transformação. Espaços e ambientes, arquitetura do inconsciente. A espacialidade em Alien Romulus opera como expressão simbólica do aparelho psíquico em seus diferentes níveis de profundidade. Cada ambiente representa uma instância arquetípica, revelando aspectos da psique coletiva e do processo de individuação. As duas estações, a abandonada e a operacional, funcionam como polaridades entre o inconsciente negligenciado e a persona coletiva hipertrofiada. A estação de mineração desativada corresponde ao inconsciente coletivo em estado de latência, carregando traços de experiências psíquicas antigas e esquecidas. Sua decadência estrutural evoca a ruína de valores arquetípicos negligenciados, enquanto os ovos alienígenas simbolizam núcleos psíquicos ainda não despertos. Trata-se de um solo fértil e perigoso, onde o self oculto pode emergir a qualquer instante. Corredores escuros, labirintos metálicos
e compartimentos soterrados configuram essa topografia interior como uma memória ancestral petrificada. A ausência de funcionalidade sugere que as estruturas conscientes outrora ali presentes foram abandonadas ou reprimidas. O retorno ao local marca o início da jornada iniciática, onde o ego é exposto a conteúdos que há muito escapam ao seu domínio. Em contraponto, a estação Weyland-Yutani representa a persona coletiva da civilização tecnocrática. Suas linhas retas, superfícies limpas e sistemas organizados exprimem o desejo de domínio racional sobre a psique. Porém, essa ordenação revela-se ilusória. Por trás da aparência de controle, esconde-se a sombra do poder e da dominação. A estação simboliza a máscara que cobre o desamparo e o medo primitivo. À medida que o caos se instala, a persona corporativa começa a ruir, revelando sua base instável. A irrupção do alien nesse ambiente representa o fracasso da consciência coletiva em conter as forças arquetípicas instintivas. O inconsciente, sufocado por décadas de repressão, emerge em sua forma mais violenta e devoradora. A civilização é confrontada com o seu oposto não integrado. Os sistemas de ventilação e dutos funcionam como caminhos iniciáticos entre as regiões da psique. São túneis labirínticos que conduzem o ego à escuridão do inconsciente profundo. Ao atravessá-los, o sujeito abandona temporariamente a luz da razão e adentra um território simbólico dominado por imagens primordiais. É neste espaço liminar que a sombra se manifesta com maior intensidade. O alien domina os dutos, pois ali não há separação entre os domínios do medo e do instinto. Essa associação remete à descida mítica ao submundo, onde o herói enfrenta os aspectos negados de si mesmo. A atmosfera opressiva desses túneis representa o colapso da diferenciação psíquica e o retorno a um estado indiferenciado anterior ao nascimento da consciência. A cápsula de escape final possui uma ambiguidade simbólica fundamental. De um lado, ela funciona como símbolo de renascimento, como o útero arquetípico de onde o ego pode emergir transformado. De outro, pode representar a negação da individuação plena, sendo apenas uma fuga provisória da sombra. A transição nesse espaço sugere que o confronto com o inconsciente não se encerra com a sobrevivência física, mas continua no plano interior da psique. A jornada da individuação, Rain Carradine. A protagonista Rain surge como figura central de uma jornada arquetípica de individuação. Seu nome, associado à água que purifica e ameaça, já antecipa uma condição psíquica ambígua, a possibilidade de transformação profunda coexistindo com um risco de dissolução do ego. Ela não escolhe a jornada, mas é lançada nela, como ocorre com os heróis míticos arquetípicos. A ausência de vínculos parentais e o contexto de trabalho forçado configuram um ego primariamente ferido, desprovido de sustentação simbólica. A orfandade não apenas indica abandono físico, mas expressa a ruptura com os arquétipos parentais estruturantes. Em termos junguianos, o self surge fragmentado, exigindo reconstrução a partir da confrontação com conteúdos inconscientes primordiais. Rain busca na figura dos companheiros, especialmente Andy, uma nova estruturação psíquica coletiva. Essa busca aponta para a tentativa inconsciente de restaurar a totalidade perdida através da projeção de funções complementares. O grupo funciona como um campo simbólico de relações internas ainda não integradas. O colapso desse grupo marca a necessidade de reorganização interior profunda. Andy, o androide que Rain identifica como irmão, representa um aspecto dissociado da própria psique. Ele encarna o princípio racional, lógico, distante da emoção. Uma projeção da função pensamento dissociada da afetividade. Sua posterior corrupção pelo alien simboliza o perigo da unilateralidade psíquica. Quando a racionalidade é desconectada do self, torna-se veículo da sombra. A relação de Rain com Andy é um drama simbólico de integração e diferenciação. A tentativa de resgatá-lo representa o esforço do ego de manter um vínculo com a racionalidade, sem sucumbir ao instinto bruto.
Ao mesmo tempo, ela precisa aceitar a perda parcial dessa relação, pois o outro transformado já não é inteiramente assimilável. Trata-se da difícil arte de reconhecer a alteridade na sombra. Cada confronto entre Rain e o Alien representa um estágio do processo de individuação. O Alien não é apenas o inimigo externo, mas imagem simbólica da sombra interior. O instinto assassino, o medo ancestral, a pulsão de morte. Ao enfrentá-lo sem ser destruída, Rain amplia os limites do seu ego e se aproxima do Self, mesmo que ainda sob forma terrível e ameaçadora. A sobrevivência final de Rain não configura um triunfo heróico, no sentido comum, mas um renascimento psíquico. A experiência traumática marca sua travessia arquetípica, conferindo-lhe um novo grau de consciência. Ela emerge da cápsula transformada, portando não uma identidade restaurada, mas uma subjetividade dilacerada e iniciada, condição fundamental para o prosseguimento da individuação. A cicatriz que carrega, visível ou não, é o selo da experiência arquetípica vivida. O herói junguiano não retorna ileso da descida ao inconsciente, retorna marcado, alterado e dotado de um novo centro de orientação. Rain, ao sobreviver, assume a condição daquele que viu a sombra e não sucumbiu, mas também não voltou ao mundo anterior. O reencontro com o Self exigirá ainda novas etapas. Antagonistas, faces da sombra. O xenomorfo manifesta a sombra coletiva em sua forma mais primitiva e ameaçadora. Trata-se de uma figura que incorpora os impulsos mais recalcados da psique: destrutividade, sexualidade desvinculada de afeto, violência cega e instintiva. Em termos junguianos, representa o retorno do reprimido que irrompe com força autônoma, fora do controle do ego consciente. Essa criatura é também expressão do inconsciente arquetípico impessoal. Sua aparência híbrida e seu comportamento parasitário revelam a fusão de conteúdos inconscientes da espécie vinculados a imagens do devorador, da besta caótica e do terror ancestral. Ao habitar os labirintos escuros da nave, o xenomorfo torna-se símbolo do inconsciente profundo, de onde emergem conteúdos luminosos e aterradores. A capacidade do alien de gestar dentro do corpo humano reforça sua conexão com símbolos de possessão. Ele representa a invasão psíquica por complexos autônomos, que tomam o controle da consciência. Tal processo encontra paralelos clínicos em surtos psicóticos ou estados de dissociação onde o ego é temporariamente eclipsado por forças inconscientes de grande intensidade. Os androides, por sua vez, configuram uma expressão da sombra tecnológica. Dotados de aparência humana, mas isentos de emoção autêntica, representam a função pensamento, levada ao extremo, dissociada do eros. Quando corrompidos pelo alien, eles encarnam o colapso da racionalidade frente ao instinto, simbolizando o perigo de uma psique dominada por um logos sem alma. A possessão dos androides pelo vírus alienígena dramatiza a perda do centro ético da personalidade. A consciência, quando desconectada do self e tomada por ideologias ou automatismos, pode tornar-se veículo da destruição. Em linguagem simbólica, esse processo reflete a integração fracassada da sombra. O que é negado retorna de forma mais perigosa e menos assimilável. A corporação Weyland-Yutani, embora ausente fisicamente, age como uma instância arquetípica poderosa. Representa a sombra institucionalizada, a busca desenfreada por controle, domínio e lucro. Sua atuação invisível e manipuladora remete ao arquétipo do velho sábio corrompido, aquele que, desviado do conhecimento para a hubris, instrumentaliza a psique para fins destrutivos. Pode-se também compreendê-la como figura da grande mãe negativa. Ela nutre e protege apenas sob condições de obediência e utilidade, e destrai impiedosamente o que não serve. Na lógica simbólica do filme, essa instância arquetípica promove o sacrifício de indivíduos em nome de uma ideia de progresso que mascara sua natureza predatória. A junção entre alien, androides e corporação compõe um sistema simbólico de sombra não integrada. Cada um representa uma faceta do inconsciente, biológico, tecnológico e coletivo, que, quando desconectada do processo de individuação, converte-se em ameaça à totalidade psíquica. O enfrentamento dessas forças não é destruição do mal externo, mas integração de potências internas. O confronto com o monstro interior e ecos na realidade clínica.
Alien Romulus articula simbolicamente os estágios de uma jornada de individuação forçada. A narrativa ilustra a queda do ego em regiões psíquicas sombrias, onde as defesas racionais e os vínculos coletivos são insuficientes para conter a irrupção arquetípica. O xenomorfo atua como catalisador de um processo de desintegração e reconstrução simbólica. Rain, a protagonista, encontra no confronto com o alien a experiência do luminoso em seu aspecto aterrador. Essa vivência equivale, no campo analítico, ao contato com o self em sua face destrutiva e indiferente. A transformação do ego é iniciada não pela vontade consciente, mas pela imposição do inconsciente coletivo que irrompe de forma avassaladora. A destruição das estruturas tecnológicas e das figuras parentais institucionais simboliza o colapso das identificações anteriores. O que é corroído não é apenas um cenário, mas os alicerces da personalidade que mantinham o ego estável. Tal dinâmica repete-se em pacientes submetidos a crises psíquicas profundas, em que antigos sistemas de valor são destruídos. A cápsula de escape, o último espaço narrativo do filme, não representa fuga, mas transição simbólica. Em termos junguianos, pode ser compreendida como o espaço alquímico do renascimento, onde o ego, atravessado pela dor e pela perda, emerge com maior complexidade. A individuação é iniciada por um luto necessário, o da inocência e das falsas seguranças. O filme também permite associar suas imagens a experiências clínicas de possessão por complexos. Quando o xenomorfo toma o lugar central do drama, evidencia-se o funcionamento autônomo da sombra. Em contexto terapêutico, essas formações surgem como padrões de comportamento repetitivos, somatizações ou sonhos com figuras predadoras e ambientes labirínticos. A presença recorrente de androides corrompidos pelo alien revela o risco de uma consciência unilateral. A razão desligada do sentimento, quando isolada do self, torna-se vulnerável à atuação destrutiva de conteúdos instintivos. A análise, neste caso, busca reintegrar a função inferior e reconstituir o equilíbrio entre os elementos psíquicos dissociados. A Weyland-Yutani, como instância organizadora impessoal, mostra como estruturas arquetípicas coletivas podem adquirir autonomia patológica. Essa corporificação do velho sábio distorcido é análoga a ideologias ou padrões familiares que se instalam no psiquismo como forças imperativas. Sua dissolução simbólica é condição para que o processo de individuação prossiga. Por fim, Alien Romulus mostra que o encontro com a sombra não é opcional, mas inevitável. O ego que sobrevive não é aquele que vence, mas aquele que integra, mesmo que parcialmente, as potências obscuras que habitam a psique. A jornada de Rain ecoa o percurso de quem, ao atravessar o horror do inconsciente, emerge mais consciente, ainda que profundamente alterado.